Tudo aconteceu em 2008, quando terminei o terceiro ano de medicina e fui passar uns dias na fazenda dos meus pais para descansar. 3 dias depois de chegar na fazenda, eu decidi fazer o que mais gostava: acampar por 1 ou 2 noites no Vale Encantado, que fica a uns 3 quilômetros da nossa casa. Minha mãe sempre foi contra. Onde já se viu trocar o conforto de uma cama por um saco de dormir? Já o meu pai não era contra e nem a favor. Para ele, eu era grande o suficiente para saber o que fazia. E se ficar no meio do mato sozinho era o que necessitava para ser um bom médico, que eu ficasse o tempo que quisesse. Na manhã seguinte, a mamãe preparou minha mochila com comida e água suficiente para 2 dias e eu saí rumo ao vale. O dia estava perfeito. O sol quente e o céu limpo sem previsão de chuva. Por volta das 11, cheguei no pé da montanha, onde resolvi descansar antes de subir para o outro lado. Depois de uns 30 minutos e um beiju com carne e queijo, subi. Ao chegar no topo da montanha, a admiração foi a mesma de sempre. O vale era simplesmente um espetáculo da natureza. Parecia uma bacia cercada de montanhas por quase todos os lados e coberta por uma mata verde de deixar qualquer um de boca aberta. Eu fiquei por um bom tempo sentado sobre uma pedra, admirando a beleza do lugar, que mais parecia um paraíso. Minutos mais tarde, eu desci e segui em direção à minha árvore preferida, ao lado de um pequeno córrego bem no centro do vale. Ali armei minha tenda e deitei para descansar da caminhada. 1 hora depois acordei e não acreditei no que via. O vale já não era o mesmo. Já não era verde. Era seco e, para meu espanto, tudo estava diferente. O córrego havia sumido e já não via nenhuma montanha. Os pássaros, que há pouco voavam de uma árvore a outra, desapareceram. O silêncio era total e estranho. Nada fazia o menor ruído. Por alguns minutos eu fiquei olhando e tentando entender o que havia passado e onde estava. Não conseguia reconhecer nada. Até o caminho por onde havia chegado já não existia. Tudo era diferente, como se fosse um outro lugar. Eu levantei e saí procurando por alguma coisa que pudesse reconhecer. Não via nada. Eu estava perdido no lugar desconhecido, sem telefone, longe de tudo e sem saber como voltar, ou pelo menos que direção seguir. E o pânico começou. Horas mais tarde, quando o sol começava a entrar, eu vi a silhueta de uma pessoa parada na distância. Pensando ser um caçador, saí rapidamente ao seu encontro para pedir ajuda. Porém, enquanto caminhava, o caçador sumiu. Gritei várias vezes, mas ele não respondeu. Eu cheguei a pensar que tinha sido apenas uma miragem, consequência do meu desespero. Como a noite havia chegado, resolvi parar e acampar ali mesmo. Mas dormir foi impossível. Além de preocupado pensando como sair daquela situação, a impressão que tinha era que o caçador caminhava do lado de fora da tenda, me observando. De manhãzinha, ao sair da tenda, descobri apavorado que tudo continuava como no dia anterior. O pânico aumentava. Eu peguei minha mochila e saí à procura de algum sinal que me ajudasse a encontrar o caminho de volta. Infelizmente não foi possível. Toda árvore, toda moita que via, parecia ser igual à última deixada para trás. De repente, o caçador voltou a aparecer na distância. Não dava para ver se era jovem ou velho. Somente via que era um homem e que olhava na minha direção. Eu gritei acenando e implorando que por favor esperasse, que me ajudasse, pois eu estava perdido. Mas ele não dizia nada. Apenas me olhava e acenava como se não me ouvisse. Eu continuei gritando e acenando, e pouco a pouco fui notando que o caçador imitava cada aceno que eu fazia. Igualzinho como se fosse um reflexo dos meus movimentos. Eu não podia acreditar. E para ter certeza do que via, acenei com um braço. Ele repetiu o mesmo movimento. Levantei os 2 braços, acenei e parei no meio do aceno. Ele fez exatamente o mesmo. Eu esfreguei os olhos e quando voltei a olhar, o caçador já não estava. Assustado, peguei minha mochila e saí em direção à posta daquele senhor. O dia foi passando. A
comida e água acabando e nada de encontrar uma saída daquele estranho lugar. Naquela noite eu comi o último beiju e tomei a última gota de água. O cansaço, o desespero, o pânico e a sensação de que estava sendo observado era tanto que quase não consegui dormir. Por volta das 6 da manhã do terceiro dia, eu peguei minhas coisas e saí pedindo a Deus que aquele fosse o último do meu tormento, pois já não tinha nada para comer ou beber. Como no dia anterior, nada havia mudado. Tudo estava igual. As mesmas moitas, as mesmas árvores e o mesmo caçador parado uns 100 metros à minha frente. Dessa vez eu podia vê-lo perfeitamente. A princípio não acreditei. Esfreguei os olhos para ter certeza que não era um truque da minha imaginação ou alucinação. Nenhuma coisa nem outra. O caçador era real. O caçador era eu. Sua altura, seu aspecto físico era uma cópia exata da minha pessoa. Sua roupa era igual à minha. Tudo idêntico, como se eu estivesse frente a um espelho. Eu não sabia o que fazer. Não tinha forças para correr e muito menos para enfrentá-lo. Por 1 ou 2 minutos, ficamos ali parados olhando um para o outro, até que decidi tomar um outro rumo e deixá-lo para trás. Eu segui caminhando sem direção. Aqui e ali minha cópia aparecia como se acompanhasse o meu tormento por um instante e depois sumia. No fim daquele dia eu já não tinha forças para caminhar. A fome e a sede aumentavam e eu resolvi deitar debaixo de uma árvore e dormir. Na manhã do 4º dia foi um sacrifício levantar. Meu estômago roncava, minha boca estava tão seca que nem cuspir conseguia. Porém a vontade de viver foi mais forte e eu agarrei um pedaço de pau para usar como bastão e saí caminhando em passos lentos. Enquanto isso minha cópia aparecia e sumia. Eu já não importava e nem olhava. Apenas notava sua presença e de vez em quando o via de rabo de olho. Por volta das 3 da tarde, as forças acabaram e eu sentei ao lado de uma árvore parecida com todas as outras dos dias anteriores. E ali mesmo passei a noite. Na manhã do 5º dia, acordei quase sem esperança de sair daquele lugar. A fraqueza era tanta que pensei ficar ali mesmo e desistir. Mas o medo do que podia acontecer foi maior e outra vez levantei e saí devagar. Várias horas depois, voltei a sentar para descansar. Fechei os olhos e, quando quase dormia, ouvi o canto de um passarinho. E de outro. E de vários outros. Ao abrir os olhos, percebi que a mata havia voltado ao normal. Que as árvores, o córrego e os pássaros haviam retornado. O pesadelo havia acabado. Meu coração alegrou, a esperança renasceu e eu chorei como uma criança. Depois de matar a sede, saí disposto a caminhar os 4 quilômetros de volta, fosse como fosse. Poucos minutos depois, eu ouvi o barulho de passos e vozes aproximando. Eu parei e esperei. E pouco a pouco fui vendo meu papai aparecer, acompanhado de vários trabalhadores da fazenda. Eu estava salvo. Depois de uma boa comida e um bom descanso, contei aos meus pais do pesadelo que vivi. Para eles, tudo que passei e vi foram apenas consequências do estresse dos estudos, do sol quente, da fome e da sede. Eu sabia que não. Afinal, tudo começou quando relaxava debaixo de uma árvore com comida e água. E se tudo foi apenas uma alucinação, por que não fui encontrado por papai e os trabalhadores que seguiram os meus rastros por 2 dias? Hoje, depois de tantos anos, ainda tenho certeza do que o que vi e vivi foi real. Que de alguma maneira passei a um outro tempo ou a uma outra época onde o vale era seco e diferente. Em 2023, 15 anos depois, eu decidi voltar até o topo da primeira montanha e dar uma última olhada no vale que tanto amava. E ali fiquei um bom tempo admirando a beleza e refletindo sobre o que passei naqueles dias. E quando resolvi voltar para casa e levantei da pedra onde estava sentado, vi que lá embaixo, no pé da montanha, estava uma pessoa olhando na minha direção. Um outro homem vestido de camisa amarela
e calça jeans. As mesmas cores da minha roupa.